Boa noite, turma. Hoje é a nossa terceira aula e nós vamos falar sobre intuição. A grosso modo, a gente pode dizer que sensação é aquilo que o objeto é. E a intuição é aquilo que o objeto pode ser. Então, na sensação, a gente trabalha com a realidade e com a concretude. E na intuição, a gente vai trabalhar com simbólico, com abstrato, com conceitual. Se fosse resumir uma palavra, eu diria imaginação, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar os primeiros passos da intuição. Assim como na aula passada vocês viram que tem dois tipos de sensação, uma que engaja com o ambiente e que vê as coisas exatamente como são, ajustadas ao mundo exterior, e outra que percebe o mundo de acordo com a sua própria experiência. Hoje a gente vai ver também dois tipos de imaginação. A primeira, ela é externa, extrovertida, que é a NE. E a segunda, ela é interna, ela é para dentro, que é a NI. Na NE, o que me interessa é ir para fora, é espalhar essa imaginação, é a quantidade de possibilidades, é a expansão, são as conexões e possibilidades. Então, a intuição extrovertida, ela é uma função que ela consegue prever o que as pessoas vão querer vestir ano que vem, quais são as próximas tendências de moda, que músico tem potencial. Tudo aquilo que pode vir a ser é interessante para a intuição extrovertida. E ela é muito aberta. Então é uma função que ela expande, ela procura novas possibilidades e cruzamentos. Sabe aquelas piadas? O que quer dizer Mozart? O que tem a ver Mozart com a Cinderela? Ah, mozzarella, mussarela. Ah, esses links doidos, inesperados, são frutos da intuição extrovertida. Leonardo da Vinci, inclusive, ele conseguiu perceber que o corpo humano tinha uma medida que você conseguia perceber em outros seres, outras formas. E essa equação podia ser repetida. Lá na Grécia, quando o carinha gritou Eureka, ele percebeu que a quantidade de água que saía da banheira era proporcional à quantidade de água que correspondia à massa do corpo dele. Então ele afundava na água e saía uma quantidade d'água. Então aquilo foi um gatilho externo para que a imaginação dele percebesse um cálculo que poderia ser utilizado para calcular quanto os navios deveriam pesar, como era a forma que eles iam se comportar na água. Então a intuição extrovertida, ela está sempre em busca desses gatilhos. Sabe a imagem de neurônios explodindo? Pá, pá, pá. É bem isso. Então a NE está sempre em busca dessas conexões que aparentemente as pessoas não percebem o padrão, né? Então ela é muito aberta e por ser tão aberta, ela tem uma característica multifacetada. Ela consegue ser muito compreensiva com vários pontos de vista diferentes. Então, 5 pessoas diferentes podem contar histórias completamente diferentes de uma mesma situação. E a NE não se apega. Ela vai ouvir as 5 pessoas e vai considerar que todas podem ser verdade. Que a verdade não existe. Aquilo ali são possibilidades. E as possibilidades são infinitas, porque essa função é uma imaginação para fora. Walt Disney, Salvador Dalí, o gênio da lâmpada do Aladim. Então são pessoas extremamente futuristas, criativas, erráticas,
querem combinar, sempre recombinar novas possibilidades, e isso dá a característica de se perder, né, de dentro, porque eles querem estar sempre inovando. Então, essas pessoas vão ter uma aparência um pouco infantil, um pouco bagunçada, um pouco desgarrada, desapegada, enjoam fácil das coisas. Então, superficialmente, esse é nosso amiguinho intuição extrovertida. Agora a gente vai para o nosso segundo amiguinho da imaginação aqui, que é o grande barato dessa teoria. Ele começou lá atrás com o arquétipo dos profetas, que eram pessoas que se isolavam do mundo físico, porque se a sensação me diz o que o objeto é, a intuição me diz o que ele pode ser. Então, exatamente por isso, eu preciso me afastar da realidade. Então, os oráculos, antigamente, lembra que eles usavam folhas de louro, fumaça, tudo que fizesse com que a gente se distanciasse da realidade para conseguir aquele grau de concentração, para ter uma visão interior. Então, essa pegada da magia, da meditação, vocês sempre falam, por que isso está associado à intuição introvertida? Porque originalmente o arquétipo da função era assim, inspirado nesses profetas que pareciam que arrancavam a pele da realidade e iam lá no mundo espiritual, no inconsciente coletivo, e conseguiam achar a realidade profunda das coisas. Porque enquanto a intuição extrovertida se abre, se espalha, a intuição introvertida ela faz o caminho oposto. Ela se fecha e faz um túnel para dentro. Um túnel único, onde só existe uma possibilidade. Só existe uma visão. E por só existir essa uma visão, ela tem um caráter de verdade, missão e destino para essa pessoa. Então essa pessoa, ela vai ter, no melhor estado, uma grande determinação, que é o que algumas teorias vão falar de willpower, do querer, da força de vontade, é por causa disso, mas ela pode ser também uma pessoa extremamente, que não ouve outras pessoas, fechada, só a visão dela importa. Então, o intuitivo introvertido, ele tem muita certeza do que ele quer, porque assim como na caverna de Platão, é como se essa pessoa conseguisse rasgar a realidade da Matrix. Você já viu esse filme Matrix? E ele visse assim, o que é a realidade? Então essa pessoa ela tem esse senso de saber, porque ela vê a essência por trás da aparência. Ela tá aqui, ela tem um insight, ela tem uma imagem, e de repente aquilo ali ela fala, é isso. Algumas pessoas vão chamar de sexto sentido, guia espiritual, voz de dentro, inconsciente coletivo, mundo ideal, visão platônica, mas basicamente a ideia é a mesma. Essa pessoa, ela desengaja da realidade imediata, que é a sensação extrovertida, e ela vem para essa imaginação interior. É um processo natural, ela não se esforça exatamente para fazer isso. E ela fica presa dentro da mente, né? E ela tem essa capacidade de rearranjar os objetos dentro da mente com muita cautela. E aí ela faz essa visão toda, ela monta esses quadros com muita calma, porque esse tipo carece de impulsividade, porque ele tem SE inferior, né? Depois a gente vai falar isso. Então ele fica na mente, ele imagina. E às vezes essa imaginação é tão gostosa que eu não quero fazer nada com ela. Só de imaginar já tá bom. Então é uma pessoa muito fechada por isso, né? Porque os objetos importantes estão aqui dentro. Então corre o risco dessa pessoa viver uma realidade virtual, às vezes. Então ele vai ter uma visão muito fechada, vai ser uma pessoa que vai ter esse ar profético praticamente, vai ser uma pessoa
né? O Né dominante é desconectado do corpo, da saúde do corpo. O Ni dominante vai ser muito desconectado do externo em geral, ele é muito sensível. Mas a característica principal para diferenciar esses dois é que o Ni tem um aspecto muito concentrado, pesado, não ouve ninguém, muito certo do que ele quer. E o Ni é muito serelepe, muito não para. Então eles vão ser bem distintos nessa energia. Então aí não sei se você já conseguiu fazer um contraste, né? Então vamos ao exercício de NA-NI e eu quero ouvir as respostas de vocês.